Você sabia que Carlo Acutis, aos 14 anos, teve uma visão profética sobre o que aconteceria após os grandes conflitos que assolariam o Oriente Médio no século XXI? Em 2003, 3 anos antes de sua morte, o jovem beato revelou detalhes impressionantes sobre uma guerra que envolveria Israel, Irã e as grandes potências mundiais, incluindo os Estados Unidos. O que ele viu sobre o período pós-conflito mudará completamente sua perspectiva sobre o futuro da humanidade e revelará como você pode se preparar espiritualmente para essa nova era que está prestes a começar. Durante décadas, essas revelações permaneceram guardadas nos arquivos pessoais de Carlo Acutis, sendo compartilhadas apenas com seus pais e orientador espiritual. Mas agora, enquanto assistimos ao desenrolar exato dos eventos que ele previu, com Israel e Irã em confronto direto, as tensões escalando no Oriente Médio e os Estados Unidos sendo forçados a intervir como mediador e protetor de seus aliados, essas palavras proféticas ganham uma relevância assustadora. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão vivendo em ansiedade, sem saber o que esperar do futuro, enquanto as notícias diárias trazem escaladas de violência e ameaças de uma guerra mundial. O que poucos sabem é que Carlo Acutis não apenas previu esses conflitos, mas também revelou o que aconteceria quando eles chegassem ao fim. E o que ele viu pode mudar completamente a forma como você enxerga não apenas os eventos mundiais, mas também sua própria preparação espiritual para o que está por vir. Sem que você perceba, cada oração que faz, cada gesto de fé que demonstra neste momento de crise mundial, está contribuindo para um movimento espiritual global que determinará o rumo da humanidade após esse período de turbulência. Carlo Acutis era conhecido como o ciberapóstolo dos jovens, um adolescente que conseguiu unir perfeitamente sua paixão pela tecnologia com uma fé católica profunda e extraordinária. Nascido em Londres em 1991 e criado em Milão, ele desenvolveu desde muito cedo uma conexão especial com o divino que impressionava até mesmo os sacerdotes mais experientes. Sua capacidade de perceber dimensões espirituais invisíveis aos outros era notável. Ele conseguia sentir a presença de anjos e santos, tinha visões místicas durante a adoração ao Santíssimo Sacramento e frequentemente recebia revelações sobre eventos futuros que se mostravam surpreendentemente precisas. O que tornava Carlo ainda mais especial era sua habilidade de traduzir essas experiências espirituais profundas em linguagem simples e moderna, usando até mesmo analogias tecnológicas para explicar mistérios divinos. Ele costumava dizer que a internet era como uma rede de oração mundial e que cada pessoa conectada tinha o potencial de ser um canal de graça para outros. Entre 2002 e 2003, durante seus momentos de oração profunda diante do Santíssimo Sacramento na Igreja de Santa Mônica, em Milão, Carlo começou a receber uma série de visões sobre conflitos futuros que envolveria o que ele chamava de terras sagradas do Oriente. Essas revelações eram tão detalhadas e específicas que sua mãe, Antônia Salzano, começou a anotar tudo em um diário particular que guardou por anos. E vamos para a primeira revelação. Mas antes, confira se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão fundamentais para sua preparação espiritual para esta nova era e garanto que você não vai querer perder nenhum dos ensinamentos que Carlo Acutis deixou sobre o futuro da humanidade. Em março de 2003, exatamente quando os Estados Unidos iniciavam a invasão do Iraque, Carlo estava em oração na capela de sua escola quando teve uma visão particularmente intensa. Segundo relatos de seu orientador espiritual, Padre Ilio Carreira, o jovem saiu da oração com lágrimas nos olhos e disse: "Padre, vi uma grande águia voando sobre terras distantes, tentando trazer paz, mas causando mais turbulência. Vi também 2 povos antigos, um que carrega a estrela de Davi e outro que segue o crescente da lua, entrando em conflito direto depois de muitos anos de tensão indireta." Naquele momento, poucos poderiam imaginar que essa águia representava os Estados Unidos, que durante as próximas 2 décadas se envolveria em múltiplos conflitos no Oriente Médio e que os 2 povos antigos eram Israel e Irã, que hoje estão em confronto direto, exatamente como Carlo havia previsto. O mais impressionante é que ele descreveu com precisão como esse conflito não seria apenas militar, mas também espiritual, envolvendo uma batalha entre diferentes concepções do sagrado e do divino. Carlo explicou ao padre que viu como os Estados Unidos
Unidos, mesmo sendo uma potência cristã, seriam forçados a navegar entre diferentes fés e culturas, tentando ser um mediador em conflitos que tinham raízes espirituais profundas que remontavam aos tempos bíblicos. A base espiritual por trás dessas revelações de Carlo Acutis está profundamente enraizada na tradição católica sobre a batalha entre o bem e o mal, mas com uma perspectiva moderna e global. Segundo os ensinamentos que ele compartilhou, os conflitos no Oriente Médio não são apenas disputas territoriais ou políticas, mas reflexos de uma guerra espiritual muito maior que está acontecendo nas dimensões invisíveis. Carlo explicava que cada conflito terreno tem sua contraparte espiritual e que as orações e ações de fé das pessoas ao redor do mundo influenciam diretamente o resultado desses embates. Ele ensinou que o período pós-guerra seria caracterizado por uma transformação espiritual coletiva, onde as energias que antes alimentavam os conflitos seriam redirecionadas para a criação de uma nova realidade global. Carlo revelou que essa transformação não aconteceria de forma gradual, mas sim através de uma mudança súbita de consciência que ele chamou de despertar da humanidade para sua verdadeira natureza espiritual. Essa visão revolucionária conecta a espiritualidade tradicional com a realidade da era da informação, mostrando como cada pessoa pode ser um agente ativo de paz mundial através de suas práticas espirituais diárias. Carlo também revelou que o fim dos conflitos desencadearia uma série de descobertas científicas e tecnológicas que provariam a existência de dimensões espirituais, unindo finalmente ciência e fé de uma forma que transformaria completamente nossa compreensão da realidade. Os testemunhos sobre a precisão das revelações de Carlo Acutis começaram a surgir anos após sua morte, quando os eventos que ele havia previsto começaram a se manifestar na realidade. Em 2018, Maria Fernanda Gomes, uma brasileira que havia conhecido a família Acutis durante uma peregrinação a Milão, relatou como seguiu os conselhos espirituais que Carlo havia dado sobre preparação para o período pós-guerra. Ela conta que Carlo havia orientado sua mãe sobre como as pessoas deveriam se preparar espiritualmente para receber as bênçãos que viriam após os conflitos mundiais terminarem, enfatizando que aqueles que mantivessem a fé durante os tempos difíceis seriam os primeiros a experimentar a abundância da nova era. Em apenas 3 meses seguindo essa prática, Maria Fernanda relatou que não apenas sua ansiedade sobre os eventos mundiais diminuiu drasticamente, mas também começou a receber visões sobre o futuro próspero que aguardava a humanidade, incluindo imagens de tecnologias avançadas que promoveriam paz e abundância global. Giovanni, um empresário italiano que aplicou os ensinamentos de Carlo sobre como posicionar seus negócios para prosperar durante a transição pós-guerra, descobriu que sua empresa não apenas sobreviveu às crises econômicas, mas prosperou de forma impressionante. Ele conta que Carlo havia previsto que empresários que mantivessem uma perspectiva espiritual durante os conflitos seriam escolhidos pelo divino para liderar a reconstrução econômica global que seguiria aos conflitos. Em 6 meses, Giovanni conseguiu expandir seus negócios para 3 países diferentes, todos envolvidos de alguma forma nas tensões do Oriente Médio, criando o que ele descreve como pontes econômicas que se tornarão pilares da nova economia espiritual que Carlo previu emergir após a guerra. Se você realmente quer fazer parte desse movimento espiritual global que Carlo Acutis revelou, comente abaixo a palavra revelação e demonstre que está pronto para receber os ensinamentos completos sobre o que acontecerá após o fim desses conflitos mundiais. Agora, chegamos ao cerne das revelações mais extraordinárias de Carlo Acutis sobre o que acontecerá após o fim dos conflitos atuais no Oriente Médio. Durante suas visões de 2003, ele viu com clareza impressionante que a guerra entre Israel e Irã, com a intervenção dos Estados Unidos, não terminaria com a vitória militar de nenhum dos lados, mas sim com o que ele chamou de exaustão espiritual coletiva, que forçaria todos os envolvidos a buscar soluções completamente diferentes. Carlo revelou que esse momento de exaustão seria, na verdade, uma preparação divina para o que ele denominou a Grande Renovação, um período de paz e prosperidade mundial que começaria exatamente onde os conflitos foram mais intensos. Ele viu que nos 3 anos seguintes ao fim
desses conflitos, uma nova forma de organização mundial emergeria, não baseada em poder militar ou econômico, mas em princípios espirituais que reconhecem a conexão entre todas as pessoas e nações. Os Estados Unidos, que durante décadas atuaram como polícia mundial, assumiriam um papel completamente novo como facilitadores da paz espiritual, usando sua influência tecnológica para criar redes de comunicação que conectariam diferentes tradições religiosas em projetos comuns de reconstrução. Carlo viu que Israel e Irã, após experimentarem as consequências devastadoras de seus conflitos, se tornariam exemplos mundiais de como povos com diferenças religiosas profundas podem colaborar em projetos que beneficiam toda a humanidade. Mas o mais surpreendente de suas revelações foi sobre uma descoberta tecnológica que emergiria nos escombros desses conflitos. Uma forma de energia limpa e abundante que seria desenvolvida conjuntamente por cientistas israelenses, iranianos e americanos, trabalhando juntos pela primeira vez na história. Carlo explicou que essa descoberta não seria apenas tecnológica, mas também espiritual, pois representaria a prova concreta de que quando as pessoas se unem em propósitos superiores, podem literalmente canalizar energias divinas para criar soluções que antes pareciam impossíveis. Ele previu que essa nova forma de energia resolveria não apenas os problemas ambientais do planeta, mas também eliminaria a escassez econômica que está na raiz da maioria dos conflitos mundiais, inaugurando uma era de prosperidade compartilhada que duraria várias gerações. E aí, vamos continuar descobrindo essas revelações extraordinárias? Mas antes, parece que você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube continuar divulgando esses ensinamentos sagrados de Carlo Acutis, e assim poderemos continuar compartilhando essas revelações que podem transformar sua vida e prepará-lo para a nova era. Carlo Acutis teve visões específicas sobre como essa transformação global se manifestaria na vida cotidiana das pessoas comuns. Ele revelou que nos primeiros 6 meses após o fim dos conflitos, uma onda de prosperidade espiritual se espalharia pelo mundo, começando nas famílias daqueles que mantiveram a fé durante os tempos de guerra. Essas pessoas experimentariam o que ele chamou de sincronias divinas, uma série de coincidências aparentemente impossíveis que resultariam em oportunidades de trabalho, relacionamentos harmoniosos, soluções para problemas antigos e uma sensação geral de que tudo finalmente se encaixou em suas vidas. Carlo explicou que essa não seria apenas uma fase temporária de sorte, mas o início de um novo padrão de vida, onde a abundância material e espiritual se tornariam a norma, não a exceção. Ele viu que as cidades que sofreram mais com a ansiedade e o medo durante os conflitos seriam as primeiras a experimentar uma transformação completa, com reduções drásticas na criminalidade, aumentos significativos na prosperidade econômica e o surgimento de comunidades baseadas em cooperação ao invés de competição. Uma das revelações mais específicas de Carlo foi sobre o papel especial que o Brasil desempenharia nessa nova era, tornando-se um centro global de tecnologia espiritual, uma fusão entre avanços científicos e princípios espirituais que seria exportada para outros países como um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Ele previu que cientistas brasileiros, inspirados pela tradição espiritual do país, desenvolveriam métodos revolucionários de agricultura, medicina e energia que se baseariam não apenas em conhecimento técnico, mas também em princípios de harmonia com a natureza e respeito pelos ciclos espirituais. As revelações de Carlo sobre a nova economia que emergiria após os conflitos são particularmente fascinantes. Ele viu que o sistema financeiro global passaria por uma transformação completa, onde o valor das coisas seria determinado não apenas por oferta e demanda, mas também por seu valor espiritual, ou seja, quanto cada produto, serviço ou empresa contribui para o bem-estar coletivo e para a elevação espiritual da humanidade. Carlo previu que empresas que operassem com princípios éticos e espirituais experimentariam um crescimento extraordinário, enquanto aquelas baseadas apenas no lucro gradualmente perderiam relevância. Ele viu o surgimento de uma nova classe de empreendedores que ele chamou de empresários místicos, pessoas que conseguiriam combinar sucesso material com propósito espiritual, criando negócios que serviriam não apenas para gerar renda, mas para elevar a consciência coletiva da humanidade. Uma das visões mais impressionantes de Carlo foi sobre o que ele chamou de economia da gratidão, um sistema onde as pessoas seriam recompensadas financeiramente
financeiramente por atos de bondade, compaixão e serviço aos outros, criando um ciclo virtuoso onde fazer o bem se tornaria literalmente lucrativo. Ele explicou que essa transformação econômica seria possibilitada pela tecnologia que emergiria dos conflitos, uma forma de inteligência artificial que conseguiria medir e quantificar o impacto espiritual das ações humanas, recompensando automaticamente aqueles que contribuíssem para a elevação coletiva da humanidade. Carlo Acutis também revelou transformações específicas que ocorreriam na educação, medicina e relacionamentos humanos durante o período pós-guerra. Na educação, ele viu o surgimento de escolas da consciência, onde as crianças aprenderiam não apenas matérias tradicionais, mas também como desenvolver suas capacidades espirituais, como se conectar com dimensões superiores e como usar tecnologia de forma sagrada. Essas escolas ensinariam o que ele chamou de alfabetização espiritual, a capacidade de perceber e interpretar sinais divinos no cotidiano, de entender a linguagem simbólica através da qual o divino se comunica com a humanidade. Na medicina, Carlo previu uma revolução onde os tratamentos combinariam medicina tradicional com terapias espirituais, reconhecendo que muitas doenças têm origem em desequilíbrios espirituais que não podem ser curados apenas com medicamentos. Ele viu o desenvolvimento de hospitais holísticos, onde pacientes seriam tratados não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, com espaços dedicados à oração, meditação e cura energética integrados ao tratamento médico convencional. Nos relacionamentos, Carlo revelou que as pessoas desenvolveriam o que ele chamou de empatia espiritual, a capacidade de sentir não apenas as emoções dos outros, mas também suas necessidades espirituais, criando relacionamentos muito mais profundos e harmoniosos. Ele previu que os divórcios diminuiriam drasticamente, porque as pessoas aprenderiam a ver seus parceiros não apenas como companheiros românticos, mas como companheiros espirituais destinados a crescer juntos em direção à luz divina. Uma das revelações mais tocantes de Carlo foi sobre o papel especial que as crianças nascidas durante e imediatamente após os conflitos desempenhariam na nova era. Ele as chamou de crianças da renovação, seres que nasceriam com capacidades espirituais naturalmente desenvolvidas, capazes de perceber energias, se comunicar telepaticamente e servir como pontes entre o mundo material e o espiritual. Carlo viu que essas crianças não seriam consideradas especiais ou diferentes, mas sim representantes do próximo estágio da evolução humana, mostrando às gerações anteriores como viver de forma integrada entre o material e o espiritual. Ele previu que aos 7 anos de idade, essas crianças já demonstrariam habilidades que incluiriam cura através do toque, capacidade de resolver conflitos através da comunicação espiritual e uma compreensão intuitiva de tecnologias avançadas que ainda nem foram inventadas. Carlo explicou que essas crianças serviriam como professores naturais para os adultos, ensinando-os como navegar na nova realidade pós-guerra, onde as leis espirituais se tornariam tão evidentes quanto as leis físicas. Ele viu que famílias que acolhessem e nutrissem essas capacidades especiais em suas crianças experimentariam transformações extraordinárias, tornando-se centros de luz e harmonia em suas comunidades. Carlo Acutis teve ainda visões específicas sobre como diferentes países e culturas se transformariam durante o período pós-guerra. Ele viu que nações que historicamente estiveram em conflito começariam a colaborar em projetos que pareceriam impossíveis nos tempos atuais, como Israel e países árabes trabalhando juntos na criação de jardins no deserto que se tornariam centros de peregrinação para todas as religiões. Os Estados Unidos, segundo Carlo, passariam por uma transformação interna profunda, onde sua obsessão com poder militar se transformaria em liderança espiritual, usando sua influência global para promover projetos de paz e elevação da consciência. Ele previu que cidades americanas como Nova York e Los Angeles se tornariam centros de diplomacia espiritual, onde representantes de todas as religiões e tradições espirituais do mundo se reuniriam regularmente para resolver conflitos através de métodos baseados em oração e meditação coletiva. Carlo viu que o Irã se tornaria um exemplo mundial de como uma nação pode manter suas tradições espirituais enquanto abraça tecnologias avançadas para o bem da humanidade, desenvolvendo o que ele chamou de ciência sagrada, pesquisas científicas conduzidas dentro de princípios espirituais rigorosos. Ele previu que universidades iranianas se tornariam destinos de peregrinação acadêmica, onde estudantes
de todo o mundo viriam aprender como integrar conhecimento científico com sabedoria espiritual. Sobre a Europa, Carlo revelou que ela se tornaria o centro de uma nova forma de arte e cultura que ele chamou de expressão espiritual. Música, pintura, literatura e cinema que não serviriam apenas para entretenimento, mas para elevar a consciência e conectar as pessoas com dimensões superiores da realidade. A decisão está em suas mãos neste momento crucial da história. Você pode escolher ser apenas um espectador passivo dos eventos que se desenrolam, ou pode se tornar um participante ativo na construção do futuro de paz e prosperidade que Carlo Acutis revelou ser possível. Cada oração que você faz, cada momento que dedica à preparação espiritual para a nova era, cada vez que escolhe substituir o medo pela fé e esperança no futuro, você está contribuindo energeticamente para acelerar o fim dos conflitos e o início da grande renovação. Não espere que outros tomem a iniciativa. Carlo ensinou que as transformações mundiais que ele previu começam sempre com transformações individuais e que pessoas comuns, vivendo com propósito espiritual elevado, podem influenciar eventos globais de formas que a mente racional não consegue compreender completamente. Comece hoje mesmo a se preparar para receber as bênçãos da nova era. Cultive expectativas positivas sobre o futuro, pratique gratidão diária pelas transformações que estão por vir e mantenha sua mente focada nas possibilidades extraordinárias que Carlo revelou, ao invés de se fixar nos conflitos temporários que estamos presenciando. A grande renovação que Carlo Acutis previu começará nas pessoas que tiveram coragem de acreditar em um futuro extraordinário, mesmo durante os momentos mais difíceis da história recente, e você pode ser uma dessas pessoas. Agora eu quero fazer um desafio especial para você que chegou até aqui e recebeu essas revelações extraordinárias de Carlo Acutis. Se você realmente acredita que pode fazer parte dessa transformação mundial que está chegando, se você quer ser um dos escolhidos para experimentar primeiro as bênçãos da nova era, eu desafio você a comentar abaixo exatamente esta frase: eu aceito ser instrumento de paz e prosperidade na nova era. Mas atenção, você deve comentar exatamente com essas palavras, sem alterar nada, porque segundo Carlo, a precisão da intenção expressa através das palavras tem poder espiritual. Quando você comentar essa frase, você estará fazendo um compromisso espiritual com as forças divinas que estão orquestrando essa transformação mundial. Você aceita esse desafio?